Muito bem, prezados e amados irmãos e irmãs, que alegria e satisfação de estarmos reencontrando na casa de Deus, nosso Pai. Nós, como uma parte da família apostólica, estamos presentes no seu tabernáculo, para juntos podermos meditar e refletir na sua palavra. Palavra de Deus, nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe, Maria Santíssima, como também ensinamentos do Consolador, da Santa e querida Vó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo, o nosso profeta, qual Deus preparou para o nosso viver aqui na terra, trazendo para nós todos os seus ensinamentos, suas orientações, preparando o povo apostólico, como nós acabamos de ouvir nesses hinos que foram apresentados. A Igreja do Céu, caminho de luz. A Igreja do Céu somos nós, aqui na terra, porque somos nós formados uma igreja, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima e do Consolador. E se nós somos a Igreja do Céu, somos, em nome de Deus, o caminho de luz, também aqui neste mundo. Por isso, irmãos, que é de grande importância, sempre nós mantemos esse esforço, essa dedicação, para estarmos sempre presentes em nossa santa reunião. Hoje estamos nós tendo essa oportunidade, nesta manhã, reunidos na casa de Deus, participando desta santa reunião, para podermos alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Então vamos nós, irmãos, agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede e por mais esta oportunidade. Deixo meus cumprimentos a todos, em nome dEle, de Deus nosso Pai, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, como também a bênção do Consolador, da Santa e querida Vó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Que essa bênção, essa graça, esteja no viver de todos os irmãos e irmãs que buscam a receber da bênção de Deus sobre o seu viver. Para que possamos, irmãos, oficializar a nossa santa reunião desta manhã, convido a igreja para se colocar em pé. Juntos iremos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais este momento que Ele nos concede. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, em reverência a Deus nosso Pai, oremos. Deus Pai bondoso, Pai altíssimo, agradecemos por mais esse dia maravilhoso, Pai, o qual o Senhor concedeu a cada um de nós, que aqui presente estamos no seu tabernáculo, como uma parte da sua família, família apostólica. Família essa formada aqui na terra através do Consolador dos tempos do fim, o qual o Senhor preparou através do teu Filho Jesus, da Mãe Maria Santíssima, para que viesse ter um só rebanho e um só pastor. E aqui se encontra uma parte desse rebanho, Pai, pedindo e agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso, pedindo a tua graça, a tua bênção ao transcorrer desse dia. E nesse momento que aqui estamos, Pai, dentro do seu tabernáculo, pedimos sabedoria, entendimento na sua palavra, através de hinos de louvores que serão apresentados ao Senhor, ao teu Filho Jesus e toda a corte celestial. Mas que esses hinos de louvores sejam para nós mensagens, alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. E ao transcorrer desta santa reunião, Pai, teremos também a oportunidade de poder refletir nas suas palavras, o qual o Senhor nos concedeu através do teu Filho Jesus, da Mãe Maria Santíssima e o nosso Consolador, trazendo para nós o valor do santo batismo, trazendo para nós o valor da doutrina e da disciplina. Iremos meditar desta palavra do Senhor, Pai, ao transcorrer desta santa reunião, e temos a certeza que iremos entender e compreender, porque junto conosco, Pai, sabemos e temos a certeza que o Senhor já enviou santos e anjos para estar presente em nossa santa reunião. Esses anjos ao lado de cada um de nós, dando toda a sabedoria e o entendimento da tua palavra e do teu ensinamento. Pai, eu peço em favor dos teus filhos e filhas, que ainda estão a caminho de uma santa reunião ao transcorrer desse dia. O Senhor guarda, protege, dê a eles, Pai, a oportunidade de chegar no templo do Senhor, para poder louvar e engrandecer do teu santo nome.
Peço em favor daqueles que não estão presentes no templo do Senhor no dia de hoje. Que o Senhor os abençoa, guarda, livra, dê a eles também a paz e a harmonia sobre o seu viver. Talvez não estarão por motivos justos, Pai. Mas o Senhor conhece as dificuldades de cada um deles, às vezes por trabalhos, outros por motivos de saúde, Pai. O Senhor conhece as dificuldades desses teus filhos e filhas, e se for por mérito deles, o Senhor os abençoa sempre. E quando eles tiverem oportunidade, que sinta o desejo de estar presente no templo do Senhor, para poder louvar e engrandecer do teu santo nome. Para nós que aqui estamos presentes no seu tabernáculo, Pai, iniciamos esta santa reunião. Em teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus, em nome da Mãe Maria Santíssima, como também em nome do Consolador. E a nossa santa e querida avó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Amém. Vamos juntos, irmãos, cantar do número 1 do nosso inário, titulado Igreja Forte. Muito bem, prezados e amados irmãos e irmãs, tivemos essa honra de juntos, todos nós participarmos do cântico de louvor a Deus, nosso Pai, a Jesus e toda a corte celestial. Irmãos, irei fazer a leitura de uma mensagem mostrando para nós o valor do centenário do Santo Irmão Aldo. O título desta mensagem nos fala sobre Tuas obras falam. Na última semana, ao entoarmos o hino, o símbolo do amor, elevamos aos céus uma sincera oração. Ensina-nos a ser como Tu és. Esse pedido expressa o desejo de todo o verdadeiro filho ou filha de Deus, nosso Pai, de seguir o exemplo do Santo Irmão Aldo, cuja vida permanece como testemunho de felicidade e inteira dedicação à obra de Deus. No hino desta semana, encontramos a resposta para o motivo desse desejo ser tão importante. Querido primaz, queremos ser como o Senhor, porque Tuas obras falam. As obras do Santo Irmão Aldo continuam a anunciar, ainda hoje, as virtudes que sempre habitaram em seu coração. Ele foi um servo de Deus e, pela sua santidade, tornou-se habitação do Espírito Santo. Esta obra falam porque revelam sua perfeita felicidade, ou seja, fidelidade a Deus, seu profundo amor por Jesus, sua obediência à Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e seu zelo pela Igreja Apostólica. Durante os 44 anos em que esteve à frente da Igreja Apostólica, como primaz e sucessor da Santa Avó Rosa, deixou-nos um exemplo sagrado de santificação, vivendo inteiramente dedicado à missão recebida dos céus. Não falava nem agia segundo sua própria vontade, mas transmitia ao povo apostólico os ensinos e orientação recebidas
por meio da Santa Avó Rosa. Assim recebeu respaldo para realizar suas santas obras, acolher os aflitos, fortalecer os desanimados, conduzir almas e ensinar com o próprio exemplo que servir a Deus é viver com humildade, justiça, bondade e amor. Seu ministério foi marcado pela longanimidade, pela fidelidade e pela consagração plena à obra de Deus. Tudo o que realizou em benefício do povo apostólico nasceu de sua comunhão com os céus. Suas obras manifestaram o poder vivificador de Deus e o constante cuidado para com a Igreja. Mas, do que recordar sua trajetória, ela permanece como testemunho de uma vida verdadeiramente dedicada ao Senhor. Hoje, como santo da glória celestial, seu testemunho continua vivo entre nós, fortalecendo nossa fé e animando-nos a permanecermos firmes na obediência, na consagração e na esperança das promessas divinas. Ao nos aproximarmos do centenário de sua existência, compreendemos que desejar ser como o Santo Romualdo significa busca as mesmas virtudes que a tornaram digno de tão elevada missão. Essa busca nos aproxima ainda mais dele e constitui uma das mais belas formas de honrar sua trajetória. Não desejamos apenas contemplar as obras que realizou, mas seguir seu exemplo de comunhão com Deus, de fidelidade e de inteira submissão à vontade divina. Que ao elevarmos nossas vozes, entoando este hino, renovemos também o compromisso de sermos conhecidos por nossas próprias obras, obras que falem de nossa fé, da nossa fidelidade, do nosso amor, a obra restaurada e da esperança que encontramos em Deus, em Jesus, em nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Alto. Assim, o legado do Santo Irmão Alto permanecerá vivo entre nós, inspirando as gerações presentes e futuras, pois a palavra pode ser levadas pelo tempo, mas as obras permanecem como testemunho de uma vida verdadeiramente dedicada a Deus. Amém.
e ao seu povo da vida. Tuas obras são do amor, do eterno Deus, de Jesus Salvador. Tuas obras são do amor, da santa voz divino Consolador. Tuas obras falam do teu grande amor. Tuas obras falam da justiça, amor e bondade, que ao sofredor acolhe, desfazendo suas dores, dando-lhe paz e felicidade. Tuas obras falam do poder vivificador, que vence o pecado e transforma o pecador em um santo do Senhor. Tuas obras são do amor, do eterno Deus, de Jesus Salvador. Tuas obras falam sobre o fundamento da santa voz
Muito bem, prezados e amados irmãos e irmãs. Nesse momento iremos entrar na meditação sobre as mensagens da doutrina apostólica. Mensagem essa, irmãos, que estão contidas em nosso boletim para este final de semana. É de grande importância a todos nós poder refletir e meditar sobre aquilo que Deus tem para nós, o que Ele manda para nós através da Santa Vó Rosa e do santo e querido primaz irmão Aldo. Vou fazer a leitura, irmãos, das duas mensagens que está contida em nosso boletim. Peço a atenção de todos, a sua reverência, para que possamos entender e compreender deste ensinamento para o nosso viver. A primeira mensagem, irmãos, ela fala sobre o nascer da água e do Espírito. Essa mensagem foi assinada pelo Santo Irmão Aldo no boletim de janeiro de 2011. Hoje estamos nós recordando desta mensagem para o nosso viver espiritual. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi até Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus esclareceu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Com essas palavras, Jesus ensinou sobre o nascimento espiritual e o batismo nas águas. O nascer do Espírito acontece quando o homem contrito e arrependido se converte à verdadeira fé. Na Igreja Apostólica, ensinamos que esse momento se dá quando o fiel se entrega a Jesus e à Santa Vó Rosa. Ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo, que dá vida à alma, pois coloca em seu espírito a unção divina, a sublime virtude do Espírito de Deus. Já o nascer da água ocorre no ato do batismo por imersão, realizado na Igreja Apostólica, o reino de Deus na terra. Esse é um sacramento instituído por Deus para que seus filhos ou filhas cumpram a justiça divina, confirmem sua fé e testemunhem que deixaram o mundo e o pecado, passando a viver em obediência a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, como primaz da Igreja e profeta do Senhor. Nosso Senhor Jesus foi batizado por São João Batista. No entanto, no caso de Jesus, não se tratava de batismo de arrependimento, pois ele já era santíssimo e não tinha do que se arrepender. Mesmo assim, declarou que lhe convinha cumprir a justiça divina, instituindo o sacramento do batismo em sua doutrina e dando o próprio exemplo, pois sempre viveu em plena obediência ao Pai. A Igreja Apostólica, os convertidos,
deixam primeiramente seus pecados e se santificam pela obediência à disciplina e à doutrina, ambas sustentadas pela graça santificadora de Jesus e do Espírito Consolador. Assim, vão sendo preparados e consagrados a Deus, separados espiritualmente do mundo pecador, para que possam receber o sacramento do batismo e cumprir a justiça de Deus Pai em suas vidas. Eu, irmão Aldo, convido todos aqueles que seguem nossa igreja e vivem em obediência à nossa doutrina e disciplina, a aproveitarem esta oportunidade que a Santa Avó Rosa, junto com Jesus e comigo, lhes concedemos. Realizaremos o batismo em nossa sede no dia 29 de agosto, sábado. Os irmãos que frequentam nossas congregações do interior e de outros estados que desejam se batizar poderão chegar à sede a partir do dia 27 de agosto, quinta-feira, para o seu aprimoramento espiritual. Os responsáveis de viagem devem informar o setor de viagem até o dia 17 de junho. Os nomes dos candidatos ao batismo para que possamos liberar os lugares disponíveis aos irmãos que desejarem participar da semana festiva. Amém. A outra mensagem, irmãos, nos afirma sobre a nossa doutrina e disciplina, que devem ser amadas e obedecidas. Mensagem também assinada pelo Santo Romualdo no boletim de novembro de 2011. Hoje iremos lembrar desta palavra que ele nos orientou. Prezados irmãos e irmãs, a doutrina apostólica e a disciplina de nossa igreja, como regra de boa conduta, nos foram legados pela Santa Avó Rosa e devem ser obedecidas e praticadas por todos. Elas abrangem a vida moral, a maneira de proceder, de viver, de falar, de se apresentar em qualquer lugar e até mesmo no uso das vestes. Os apostólicos e apostólicas são reconhecidos por outras pessoas, justamente pela sua postura e pelos seus trajes, e isso honra profundamente a nossa igreja. Portanto, é essencial que todos obedeçam à disciplina no uso das roupas, vestindo-se conforme os ensinos e a vontade da Santa Avó Rosa. A doutrina desta igreja apostólica é celestial. É a doutrina de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, dos santos profetas e dos santos apóstolos. São ensinamentos e regras de boa conduta que eles mesmos praticaram em suas vidas enquanto estiveram na terra. A obediência à doutrina apostólica e a disciplina do Consolador prometido por Jesus traz grandes benefícios àqueles que a praticam com a fé, amor e dedicação. Quem ama a disciplina e a doutrina de nossa igreja e luta para conservá-las em seu coração, sabe que elas são vida para a alma, saúde, para o corpo, segurança e defesa contra os ataques do mal. Aquele que pratica a nossa doutrina e observa com rigor a boa vontade da nossa disciplina é uma pessoa sábia e verdadeiramente temente a Deus. O próprio Senhor nos orienta em sua palavra, dizendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Eu, irmão Aldo, afirmo com convicção, fé e segurança que aqueles que procuram ser fiéis à nossa disciplina e guardam em seus corações a nossa doutrina, serão sempre bem-aventurados e vitoriosos em toda a sua vida. Isso já tem acontecido com grande número de apostólicos e apostólicas
que testemunham com alegria e gratidão o quanto tem sido abençoado em suas jornadas. Por isso, recomendo a todos os irmãos e irmãs que se esforcem para dar crédito aos meus ensinos como profeta do Senhor. Estes ensinos não são meus, mas vêm de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa. Valorizem esses preciosos ensinamentos, guardando-os no mais íntimo do seu coração e praticando-os em todo o seu viver. Amém. Irmãos e irmãs, aí está essas duas lindas mensagens escritas em nossos boletins para este final de semana. Podemos, cada um de nós, meditarmos, refletirmos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele prepara de melhor na vida de cada um de nós, dando para nós toda a sua sabedoria e entendimento da sua palavra, através do teu Filho Jesus, através da Mãe Maria Santíssima e através do Consolador, o qual Ele preparou para cada um de nós nesta era essa que cada um de nós estamos participando, estamos juntos com uma família que aqui na terra se encontra de Deus nosso Pai, como uma parte do rebanho, que na onde à frente desse rebanho temos o Santo Hermódoto como pastor por excelência. Então, se Deus preparou eles para ser santos aqui na terra e dar a oportunidade para o seu povo ter o conhecimento, é o momento de nós refletirmos e meditarmos o que nós podemos fazer de melhor para Deus nosso Pai. O que nós precisamos fazer de melhor para honrá-lo o seu nome, para que possamos ser o seu exemplo aqui na terra. Porque Deus, irmãos, usa cada um de nós como a sua imagem, para que possamos ser um exemplo aqui na terra sobre a humanidade. Porque o mundo sempre foi corrompido, mas cada dia que passa se corrompe mais. Perde-se os valores como filhos de Deus ou filhas de Deus. Mas nós que temos o conhecimento da palavra dele através do Consolador, nós temos que fazer o de melhor, temos que buscar ter sabedoria e entendimento. E neste ensinamento que Deus dá para nós, para a Igreja Apostólica, irmãos, Ele ensina, mostra o valor precioso, como Ele está mostrando para nós sobre esta mensagem, o nascer da água e do Espírito. Irmãos, todos nós que passamos por esse momento do batismo, por esse sacramento, nós demonstramos o nosso amor a Ele, mas Ele precisa que nós honramos este sacramento, esta oportunidade o qual Ele deu a cada um de nós, porque nós somos emergidos numa água santa, purificada. Eu me recordo, irmãos, que uma vez o Romualdo deixou bem claro para nós, todas as vezes que é realizado o santo batismo, Deus nosso Pai abre os céus, e sobre aquela água do tanque batismal, desce conforme uma pomba, a santificação, a unção de Deus sobre aquela água. Então, irmãos, no momento que nós entramos no tanque batismal, estamos entrando dentro de um tanque coberto de água santificada, purificada por Deus nosso Pai. Então é o momento que nós estamos renovando o nosso espírito perante Deus nosso Pai. Ele está esquecendo todo o nosso passado, tudo aquilo que nós falhamos, está dando a oportunidade de um novo espírito, a oportunidade de sermos fiel e obedientes sobre os seus ensinamentos. Quando nós saímos do tanque batismal, que já fomos emergidos, que saímos do tanque, saímos com o Espírito, irmãos, purificado. O nosso passado morreu. Os nossos erros, as nossas falhas se acabaram naquele momento. Então nós temos que permanecer agora com o Espírito puro, santo, buscando virtudes preciosas para o nosso espírito, para a nossa vida. E Deus nos dá
esta oportunidade de termos, de mantermos o nosso espírito santificado e purificado. Por quê, irmãos? Porque ele precisa de nós. Ele necessita que nós buscamos ter essa sabedoria, esse entendimento na sua palavra. Porque nós que temos este ensinamento, irmãos, do Consolador dos tempos do fim, somos o diferenciado aqui na terra. Porque nós temos um Deus vivo. Nós temos santos de grande poder ao nosso lado, nos guardando, nos amparando, nos livrando de todo mal e de todo perigo. Por quantas vezes, irmãos, nós ouvimos depoimentos de fé, que o irmão da igreja, uma irmã, às vezes iria ser atacado por um indivíduo, malfeitor, mas não teve força para chegar até o irmão, a irmã. Porque, irmãos, ao lado de cada um de nós se encontra anjos, nos guardando e nos amparando, livrando de todo mal, de todo perigo. Por quantas vezes ouvimos esses fatos ocorridos na vida de um apostólico, que foi livrado de uma maldade, de pessoas malfeitores, que queriam fazer mal à sua vida, querer um bem seu que você trabalhou para ter. Mas Deus amparou através daquele anjo, livrou daquele mal, daquele perigo. E aqueles outros que observam, olham, é uma admiração. Como pôde ser livre desta maldade? Como pôde ser salvo dessa maldade? É o momento que nós mostramos o exemplo. Somos esse exemplo aqui na terra, porque temos esse Deus vivo ao nosso lado. E a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão, irmãos, eles querem estar constantemente ao nosso lado, nos livrando, nos amparando a todo momento. Isso tudo depende de nós. Depende da igreja apostólica, depende do povo apostólico, a fazer e a realizar sobre aquilo que aprende. E o que nós aprendemos, irmãos, dentro dos nossos templos apostólicos? O que nós sempre aprendemos é ser humilde, amoroso, perdoador, santificado, obediente na disciplina, ter um espírito da união como família apostólica. Isso foi sempre que Deus nos ensinou através do irmão Aldo, através da Santa Vó Rosa. Isso Deus sempre deu para nós, desde o início da obra dessa igreja aqui na terra, desde o momento que surgiu a igreja apostólica, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o bispo, junto com a missionária Odete. Deus colocou a sua mão sobre este povo. E o dia que Deus, irmãos, determinar que a igreja seja arrebatada, que seja levado ao seu reino, este mundo fica sem o amparo de Deus. Porque, irmãos, Deus deixou bem claro nos seus ensinamentos que muitos iriam falar em seu nome, muitos iriam gritar em seu nome, dizer em seu nome, mas não iria honrá-los como um bom servo, uma boa serva, não iriam ter um ensinamento perfeito para honrar o seu nome, honrar o sangue derramado na cruz do teu Filho Jesus. Mas nós, irmãos, temos esse ensinamento e temos que honrá-los, porque Jesus derramou o teu sangue na cruz por nós. E nós, povo apostólico, irmãos, temos muitas e muitas oportunidades para o arrependimento de falhas cometidas. E de que forma que Deus dá essa oportunidade para o povo apostólico? Todos os momentos das nossas reuniões, mas tem umas e outras a qual nós temos o sangue de Cristo, temos o corpo de Cristo em nossos templos. Então é o momento de nós meditarmos, refletirmos verdadeiramente, quando Deus dar essa oportunidade de termos a santa comunhão em nossos templos apostólicos. Porque aquele é o momento de nós realmente buscar ter essa sabedoria do arrependimento de falhas cometidas. Por quê, irmãos? Porque iremos pegar no corpo de Cristo, iremos pegar no sangue de Cristo através de um cálice, iremos alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Então, por isso que temos que buscar o arrependimento de falhas cometidas, porque somos falhos sim, é verdade, todos nós. Mas Deus dá a oportunidade do arrependimento,
para que nós se unimos como uma família, para que nós se unimos como um rebanho formado aqui na terra. Então, tudo aquilo que aprendemos dentro de um tempo apostólico, tudo depende de nós colocarmos em prática. Desde o momento que nós fazemos o voto também de morrer para o mundo do pecado e viver somente para Deus. E nós que já fizemos esse voto, temos que incentivar aqueles que ainda não fizeram, que estão ali a caminho, junto conosco, aprendendo também a palavra de Deus através dos hinos, através das mensagens. Nós que já temos esse voto, nós temos que cumprir e incentivar cada um deles a ser fiel, obediente na doutrina, obediente na disciplina, como diz a outra mensagem. A doutrina e a disciplina devem ser amadas e obedecidas. Então nós temos que mostrar esse amor verdadeiro, para que nós possamos incentivar as nossas crianças, os nossos filhos, os adolescentes que estão entre nós, sempre nós poder incentivar a amar a doutrina e a disciplina, amar o seu próximo, ser perdoador, buscar a santificação, buscar a obediência na disciplina apostólica, mostrando o valor que é o seu corpo, sendo o templo de Deus, a moradia de Deus no seu espírito. Mas, irmãos, tudo depende do povo apostólico, ou seja, tudo depende de cada um de nós. E o Santo Romualdo, irmãos, ele passou por 44 anos na sua missão à frente desta igreja. E como ele diz nessa mensagem, estes ensinos não são meus, mas vêm de Deus, de Jesus e da Santa Avó Rosa. Valorizem esses preciosos ensinamentos, guardando-os no mais íntimo do seu coração e praticando-os em todo o seu viver. Por que Romualdo, ele coloca uma mensagem estas palavras para nós, irmãos? Porque ele nos capacitou. O Santo Romualdo capacitou a igreja toda a entender e compreender que os ensinamentos é de Deus, nosso Pai. Como nós ouvimos, irmãos, ao transcorrer deste mês, algumas mensagens mostrando que a igreja apostólica, ela não surgiu da mão dos homens, ela surgiu de Deus. E por que nós afirmamos com toda certeza isso, irmãos? Porque a Santa Avó Rosa, ela veio a este mundo predestinada a ser o consolador dos tempos do fim. E ela levou anos para que Deus pudesse usar ela como consolador. Porque a Santa Avó Rosa, ela foi uma criança, foi uma adolescente, foi uma jovem, teve famílias, teve vários conhecimentos, mas nenhum tocava no seu coração. Porque ela sempre foi humilde, ela sempre amou o seu próximo, ela sempre honrou Jesus e Mãe Maria Santíssima, e sempre pediu a proteção de Deus nosso Pai através deles, na sua vida. A Santa Avó Rosa, no início da obra da igreja, irmãos, aqueles que tiveram o privilégio de tomar a sua bênção, e quando ia relatar alguns fatos a ela, ela dizia: confia em Jesus, peça para a Mãe Maria Santíssima te abençoar, confia em Jesus que vai dar tudo certo. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que ouvia atentamente a palavra da Santa Avó Rosa, confiava, e ali recebia da graça e da bênção. Depois que Deus arrebatou a Santa Avó Rosa, antes dela ser arrebatada, irmãos, a Santa Avó Rosa foi preparando a igreja, para que a igreja tomasse conhecimento que o Santo Romualdo, que era o motorista da igreja, motorista dela, para onde ela ia, era ele que levava, tanto ela, quanto o bispo, quanto a missionária Odete. Aqueles pastores da época, que sempre estava presente na casa da Santa Avó Rosa, ou até mesmo no templo da igreja, na sede, ela dizia: nenhum de vocês me conhece, e entre vocês só tem um que tem o mesmo espírito que eu tenho, a sabedoria que eu tenho. Então ela preparava aqueles que estavam ali, que existia um, somente um, que tinha um espírito idêntico dela,
com grandes humildade, amor ao próximo, ou seja, as virtudes preciosas que Deus precisaria que tivesse naquela alma, naquele espírito. Quando a avó foi arrebatada aos céus, ela apareceu ao primaz irmão Aldo junto com a mãe Virgem Maria Santíssima e disse que precisaria muito dele. Ele se entregou de corpo e alma e espírito para a Santa Avó, para Jesus, a mãe Maria Santíssima e para Deus. Aí pôde usá-lo ele como sucessor da Santa Avó Rosa. E foi ele que trouxe para a igreja, irmãos, o ensinamento do Consolador, porque foi ele que falou para a igreja, porque ela disse: agora pode dizer à igreja que eu sou o Consolador. Deus nosso Pai quer que seja divulgado, eu sou o Consolador. E foi o momento que o irmão Aldo pôde divulgar através do bispo a divulgação do Consolador dos tempos do fim, que é a promessa de Jesus. Então, notem, irmãos, que a nossa igreja sempre foi amparada por Deus, e Deus foi colocando tudo no tempo certo, os seus ensinamentos. E quando o irmão Aldo passou a assumir a sua missão como sucessor da Santa Avó Rosa, a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Maria Santíssima e Jesus, pôde usá-la por muitas e muitas vezes em seu corpo físico aqui na terra. O irmão Aldo, por muitas e muitas vezes, foi arrebatado aos céus, irmãos, com seu corpo físico aqui na terra. Ele teve a honra de conhecer o trono de Deus, conhecer as maravilhas nos céus. Eu me recordo que uma vez o irmão Aldo, ele relatando para nós, eu acredito que tem alguns irmãos que devem ter conhecido esta fala dele. Ele, uma das vezes que foi arrebatado aos céus, Deus permitiu que fosse aberto a janela do céu para que ele olhasse para este mundo. E ele olhou, estava junto com a Santa Avó Rosa, Mãe Maria Santíssima e Jesus. E ele falou: vó, quantas luzes que brilham lá embaixo. A avó olhou para ele e disse: sim, Aldo, são o nosso povo, que honra o nosso ensinamento, que coloca em prática o ensinamento do Consolador. Mas logo em seguida ele olhou e disse: vó, e aquelas luzes mais apagadas, mais obscuras? Ela disse: estas são as que estão em dúvida, se deve crer ou não. Não sabe se crê, se confia ou se fica pelo mundo. Mas há a esperança de que volta a iluminar também. E o irmão Aldo, com o poder que Deus deu a ele, irmãos, ele viu as luzes apagadas. Ele dizia aquelas sombras. Ela disse: aqueles não creem nem em Deus, não brilham em nada, porque não confia nem na palavra de Deus, muito menos do Consolador. Então, irmãos, note o quanto é valoroso nós brilharmos aqui na terra, porque somos esse diferencial do mundo inteiro. E de que forma que nós podemos brilhar? É através da humildade, do amor, da santificação, da obediência, do perdão e da união, como família apostólica, como um rebanho apostólico, da forma que o irmão Aldo sempre nos incentivou, sempre nos ensinou. Como ele disse em um dos seus vídeos gravados, somos todos uma família só. Mas esta família precisa brilhar aqui na terra, precisa ser a luz a brilhar, o sal da terra. Temos muitos e muitos hinos que explicam isso para nós. O quanto é valoroso nós colocarmos o nosso voto do santo batismo em prática na nossa vida. O quanto é valoroso, irmãos, de nós realmente meditar e colocar em prática a doutrina e a disciplina apostólica e passar a amar verdadeiramente, porque somos esse diferencial aqui na terra. Irmãos, é muito fácil nós entender isso quando nós queremos. Quando nós olhamos para este mundo lá fora, o quanto, irmãos, de tristeza que rola entre a humanidade, o quanto que nós vemos, irmãos, a desvalorização do corpo físico de cada um deles. Modas, irmãos, extravagantes, que a gente observa tanto em homens quanto em mulheres.
não se valorizando mais, se comportando como um bom filho de Deus, uma boa filha de Deus, não honra seu próprio corpo, anda numa situação pecaminosa totalmente. E quando alguém fala que aquilo é errado, o que a roupa tem a ver com o meu corpo? O que a roupa tem a ver com a minha salvação? Não tem nada a ver. Então nota que o inimigo, ele cega a humanidade, deixa transtornado, porque eles acham que não tem nada a ver, não tem perigo, que o corpo é uma coisa e o espírito é outra. Mas esquecendo que o corpo é o templo de Deus. E se o corpo é o templo de Deus, temos que honrar este corpo como o templo de Deus. Então nós observamos isso cada dia mais perante toda a humanidade. Os desrespeitos que vem tendo de um para com os outros, famílias sendo destruídas, porque já não existe mais respeito de filhos com os pais e vice-versa. A tecnologia corrompendo cada vez mais a humanidade. E muitos não observam isso. Mas, irmãos, é diferenciado somos nós, porque nós temos esse conhecimento, nós sabemos este perigo. Se nós deixarmos de andar neste caminho justo, nesse caminho estreito, nesse caminho iluminado, iremos andar no caminho largo, com todas as facilidades, vai, mas numa escuridão só, a qual o Irmaldo viu. E aquelas sombras, vó, que são aquelas sombras? São aqueles que não crê, não confia de forma alguma. Então eles não iluminam nada, são sombras, numa escuridão, achando que está tudo certo. E nós não podemos andar na escuridão, porque nós temos o ensinamento perfeito. Então nós temos que ser aquela luz, o qual o Hermódoto logo de cara viu. Quantas luzes, vó, que brilham na terra, são os que crêem, os que confiam, os que colocam em prática os nossos ensinamentos altos, porque tem uma fé viva, é humilde, ama o próximo, perdoa, é santificado, obedece à disciplina e à doutrina da igreja. Estes brilham, esses são os diferenciados, e nós queremos ser esses diferenciados, irmãos, eu tenho a certeza disso. Até porque, irmãos, qual é o objetivo de nós deixarmos os nossos lares no dia de hoje e vir para a casa de Deus? É buscar sabedoria, entendimento na palavra dele, passarmos 1h30, 2 horas juntos, reunidos na casa de Deus, ouvindo a palavra dele, ouvindo as orientações deles através dos hinos, através das mensagens. Temos o momento da oração, na onde nós agradecemos, na onde nós pedimos. Então nós somos preparados. Como eu disse, o Santo Hermódoto, irmãos, antes de deixar o seu corpo físico, ele preparou a igreja. Ele não falhou em nada. Ele nos capacitou a ser essa luz a brilhar. Por isso que vitoriosamente ele se encontra nos céus, coroado como último profeta e pastor por excelência do rebanho apostólico. Então, irmãos, se ele é o último profeta, pastor por excelência da igreja apostólica, nós temos que colocar em prática para podermos ser o seu representante por onde cada um de nós passarmos. É o que ele espera de toda a igreja apostólica, de todo o povo, irmãos. É o que ele espera, que nós possamos ser este representante dele, da Santa Vó Rosa. E no momento que nós representamos eles, estamos representando Deus, Jesus, Mãe Maria Santíssima. Da forma, irmãos, que os apóstolos representaram, os profetas representaram Deus e Jesus. Hoje somos nós, família apostólica, rebanho apostólico. Hoje somos nós o representante desses santos. Somos nós o representante de Deus, nosso Pai. Deus usa cada um de nós a ser o seu servo, ser a sua serva. Por isso que nós temos que representar da melhor forma possível. Sempre buscar a união, o amor, a santificação, a obediência na disciplina e na doutrina apostólica. É isso que Deus deixa para nós, irmãos, refletirmos nesta santa reunião e ao transcorrer desta semana. O preparo espiritual para aqueles que irão se batizar
e para aqueles que já são batizados, que busca se arrepender por falhas cometidas. Usa da humildade, irmãos. O irmão Aldo uma vez deixou bem claro para nós. O povo só toma conhecimento e só coloca em prática se for humilde. Se não for humilde, não consegue fazer nada. Não entende uma só palavra, a qual eu digo em mensagens. Não entende uma só palavra quando é cantada em louvor. Mas se usar da humildade, irá entender tudo o que é cantado e tudo o que é pregado de mensagens que eu coloco para o meu povo. A humildade é essencial. E ele reforçou para nós nesse dia que estávamos em Pastores. Ele olhou para todos nós que estavam presentes e disse: cuidado, tem muitos que pregam bonito o meu nome e da Santa Avó Rosa, mas não usa da humildade. Tome muito cuidado. A humildade é essencial para um pastor poder levar para toda a igreja. Então sejam humildes. Me usa como exemplo. Ele disse dessa forma: me usa como exemplo. A avó sempre pode me usar. Então, se tem algo para vocês espelharem, quererem fazerem, olhem para mim. Olhem para a Santa Avó. Olhem para a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima e para Jesus. Tomem muito cuidado. Então, irmãos, aquele momento para nós foi mais do que uma lição. Que a humildade, ela é essencial sobre todos os ensinamentos que Deus tem para todos nós, povo apostólico. Amém. Irmãos, guardem essas palavras em seus corações, reflitam cada vez mais, meditem cada vez mais, porque nós temos que ser esta luz a brilhar aqui na terra, para o mundo inteiro. O mundo precisa olhar para cada um de nós e ver que somos uma luz a brilhar sobre o ensinamento de Deus, nosso Pai. Irmãos, antes de finalizar a nossa santa reunião desta manhã, vamos ouvir a última apresentação do coral, com o hino titulado Jornada Triunfante, do número CS 123. Após a apresentação desse hino, irei fazer os agradecimentos e a oração final da nossa santa reunião. Uma luz a
Muito bem, prezados e amados irmãos, como nós acabamos de ouvir na apresentação desta melodia, titulado Jornada Triunfante. Notos irmãos que ao transcorrer do hino, ele nos afirma: o lugar deste povo já está preparado nos céus. E temos certeza disso, porque o irmão Aldo nos falou, o lugar maravilhoso que se encontra no céu já está preparado para o povo apostólico. Basta nós crer e confiar e sempre colocar em prática os seus ensinamentos para que nós possamos conhecer este lugar que Deus preparou para cada um de nós lá no seu reino. Irmãos, agradeço o esforço e a presença de cada um dos irmãos no dia de hoje em nossa santa reunião. Que a Santa Avó Rosa, Santo Irmão, nos abençoe muito pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua presença no templo deles, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Que eles possam sempre abençoar, dar muito ânimo e coragem a cada um de nós. Que possamos sempre sentir esse desejo de estarmos reunidos na sua casa, buscando alimentar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Então deixo estes agradecimentos em nome deles, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua reverência ao transcorrer da nossa santa reunião. Agradeço os irmãos do coral, da orquestra, da regência, pelo trabalho maravilhoso realizado tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje. Que os irmãos nunca se esqueçam o dom maravilhoso que Deus deu a cada um no cantar, no tocar e no reger. E Deus precisa do esforço de cada um, sempre dedicado nesta obra, neste momento de louvor. Porque esse dom é maravilhoso que Deus dará a cada um dos irmãos e irmãs. Mas ele precisa que seja executado também com amor e dedicação, tanto na parte dos ensaios, quanto também nas apresentações em nossas reuniões. Que os irmãos possam sempre ter essa dedicação, porque a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, merece do esforço de todos os integrantes deste coral. Agradeço os irmãos do som, da filmagem, pelo trabalho maravilhoso sendo realizado. É de grande importância esse trabalho, irmãos, porque existe muitas e muitas almas que têm a oportunidade de assistir às nossas reuniões. E eles também recebem esse preparo para a sua vida. Então é de grande valor quando é realizado com amor e dedicação esse trabalho também do som e da filmagem. Que os irmãos sempre possam estar dedicados nesse trabalho, em nome da Santa Avó, do irmão Aldo, sempre fazendo de melhor, levando essas mensagens a muitos e muitos corações. Então agradeço pelo trabalho realizado também no dia de ontem e no dia de hoje. E deixo o convite a todos os irmãos que teremos reunião de oração na quarta-feira. É de grande importância todos puderem também se esforçarem, estar presente. É uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai. É de grande importância cada um de nós se esforçarmos para estar presente. É uma reunião que Deus aproxima seu trono no momento da oração individual, ouvindo cada um de nós e naquele momento derramando da tua unção sobre os teus filhos e filhas, dando força, ânimo e coragem a todo o povo apostólico. Então deixe esse convite a todos os nossos irmãos e irmãs para a nossa próxima reunião, a qual será de oração. Será com grande alegria e satisfação revê-los cada um dos irmãos e irmãs. Irmã, gostaria de cantar o número 57, Vitória. Teria como? Irmãos, temos a Santa Comunhão em nossa sede no dia de hoje. O irmão Aldo sempre nos ensinou, no dia da Santa Comunhão, naquele momento que será distribuído o cálice e também o corpo de Cristo, confia, peça a unção de Deus, para que Ele também possa alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé. E quando é pedido com muita fé, também é alimentado do corpo e do sangue de Cristo. Hoje teremos a Santa Ceia em nossa sede. Então lembra nesse momento, que é à noite, lembra da Santa Comunhão, lembra daquele momento que será distribuído o corpo e o sangue de Cristo. Vamos nos alimentar espiritualmente também deste corpo
desse sangue em nosso viver. Deus tem todo o poder de alimentar cada um de nós. Basta de nós termos fé e confiar no poder dele, que ele possa nos alimentar. Convido a igreja para se colocar em pé. Todos nós iremos cantar este hino, Vitória, e após o hino iremos finalizar com a nossa oração. Amém. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, oremos. Santa e querida avó Rosa, primaz irmão Aldo, que alegria, avó, e satisfação tivemos nós a oportunidade neste lindo dia maravilhoso que Deus concedeu a cada um de nós, passarmos juntos, reunidos como uma parte da família apostólica, dentro do templo da Senhora, avó, templo precioso do Consolador, templo precioso do nosso santo profeta primaz irmão Aldo, o qual nós sabemos que estará ao lado de cada um de nós nesse momento, tanto a Senhora quanto Ele, junto com a Mãe Maria Santíssima, santos e anjos, dando para nós toda a sabedoria e entendimento da Tua Palavra. Neste momento, ouvindo a cada um de nós, pelos nossos agradecimentos, vó. Que alegria e satisfação por saber que nós tivemos mais esta oportunidade, mais um dia de vida e mais a oportunidade de refletir no valor do santo batismo, no valor da doutrina e da disciplina apostólica, buscando entender que tudo será realizado através das virtudes preciosas, ó, que são virtudes da humildade, do amor, da santificação, da obediência, do perdão e da união. Foi isso que a senhora sempre nos ensinou junto com o primaz irmão Aldo, e é isso que a senhora continua nos ensinando, vó, junto com o nosso profeta Santo Romualdo, para toda a igreja apostólica, para todos que irão ter essa oportunidade no dia de hoje, no templo apostólico, de ouvir o teu ensinamento, os valores preciosos, como uma luz a brilhar aqui na terra, e que possamos ser esta luz brilhante, vó,
constantemente dentro da doutrina e da disciplina apostólica. Vó, nesse momento, peço a bênção da Senhora do Primaz para esses nomes que se encontram na caixa de oração. Não sei o pedido que os teus filhos e filhas fazem, vó, mas a Senhora, em modo, tem o conhecimento, sabe o que eles precisam, o que eles necessitam, vó. E se for do mérito de cada um deles, que a Senhora, junto com o Primaz, em modo, os abençoa, dando cura de enfermidade, alívio de dores, vó. Dando eles sabedoria e entendimento no trabalho, no comércio, no ganho do pão de cada dia, vó. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, dê sabedoria e entendimento para que possa alcançar as vitórias, que é dada a cada um deles pelas suas conquistas, com a bênção da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Outros estão pedindo a bênção para o lares, vó. Que dentro desse lar possa ter o espírito da humildade, do amor ao próximo, do perdão, para que a Senhora, junto com o Primaz e a Mãe Maria Santíssima, faça moradia dentro desse lar, abençoando cada um dos teus filhos e filhas, dando a paz, a harmonia sobre cada um deles dentro desse lar apostólico. Vó, peço a bênção para esses teus filhos e filhas que aqui estão presentes no templo da Senhora, que vieram com o objetivo de alimentar o seu espírito e fortalecer a sua fé. E se vieram com esse objetivo, vó, tenho a certeza que alcançaram, porque presente entre nós se encontra a Senhora, o Santo Primaz, Mãe Maria Santíssima, dando para nós esse alimento, vó. Irão retornar para os seus lares, que a Senhora modo os acompanhe com santos e anjos, ó. Livra de todo perigo, de toda maldade, aqueles que irão pegar as suas condições, dê um bom retorno a cada um deles, ó. Que possam ter um restante de domingo em harmonia entre famílias, sendo abençoado pela Senhora, o Santo Irmão Aldo, que cada um de nós possamos lembrar do ato da Santa Comunhão, e através da fé, vó, ser alimentado e fortalecido pelo corpo e o sangue de Cristo, vó, dando toda a sabedoria e entendimento para o nosso viver no dia de hoje. Quando anoitecer, vó, que a Senhora, junto com o Primaz, abençoa o lar de cada um dos teus filhos, ó, dê um bom descanso a cada um de nós, para que no dia de amanhã inicie mais uma semana, e que Deus permite mais uma semana de vida a cada um dos teus filhos e filhas, com tua graça, com a tua bênção e com a tua proteção. Santa e querida Vó Rosa e Primaz Irmão Aldo, agradecemos por todas as bênçãos e graças dadas em nosso favor, que essas bênçãos sejam para todos sempre. Amém. Paz e a todos os irmãos, ou na paz de Deus, até a próxima reunião, se Deus nos permitir. Amém.